Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito batido que é a crise imobiliária aqui na Irlanda. Mas antes de mais nada, já chega esmagando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso faz com que o YouTube entenda que meu conteúdo tem relevância e me entrega para mais pessoas. Agora sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bom pessoal, nós sabemos que não é de hoje que a Irlanda vive um grande problema imobiliário aqui fora, tanto na questão de aluguéis quanto na questão de venda e compra de imóveis. A gente vê que as condições aqui ficam cada vez mais insalubres e o preço não para de subir. E pelo que eu vi, parece que isso vai continuar acontecendo conforme os dados que eu trouxe aqui para vocês. Para quem ainda acredita que o valor pode baixar e que essa bolha está prestes a estourar, senta que pode ser que venha mais notícias para você. Dados recentes mostram que algumas casas em determinadas regiões aqui na Irlanda vêm crescendo de uma forma extremamente acelerada, algo que só aconteceu próximo a 2006, que foi a última grande crise imobiliária que tivemos aqui. Eu vou olhar aqui os dados para vocês terem noção, mas os dados mostram que os preços das casas aumentou a nível nacional 6,25% no primeiro trimestre de 2021, e previsões sugerem um aumento anual de mais 12% se a tendência continuar a subir. O preço médio, observe, o preço médio de uma casa listada na cidade de Dublin está em 402.028 euros, um aumento anual de 8,4% em relação ao último ano. Em Cork City, a média de preço está em 303.490 euros, um aumento de 14,3% em relação ao ano anterior. Na cidade de Galway, que é uma outra grande cidade aqui fora, está avaliado uma média de 313.360, considerando um aumento de 12,6% em relação ao último ano. Em Limerick, que era considerada uma cidade barata de se viver aqui na Irlanda, o valor está em 224.587 euros, um aumento de quase 16%, enquanto em Waterford City foi de 199.562, um aumento de 14,8%. Vale lembrar, pessoal, que isso é o ticket médio das casas nessas cidades, não são todas que são esse preço, e na verdade aqui em Dublin, eu falo por Dublin, os preços inclusive estão bem mais altos que esse. E ao que se deve esse aumento estratosférico no valor dos imóveis? E tudo se resume à clássica oferta vezes demanda. Segundo o economista-chefe do KBC, Austin Hudge, olhando aqui os dados, é evidente que a oferta de propriedades à venda aqui no momento é inadequada para atender a demanda. Embora a queda na oferta tenha sido agravada pela pandemia, a realidade é que existe um desequilíbrio entre oferta e demanda que tem sido uma característica persistente no mercado imobiliário aqui na Irlanda. A pandemia levou a uma grande paralisação no setor de construção civil aqui no ano passado, levando a números de casas construídas apenas a 21 mil. Porém, segundo as estimativas do Banco Central Irlandês, a média que eles previam era de pelo menos 35 mil casas construídas no último ano. E eles fazem esse planejamento de 35 mil para buscar atender a demanda, porque o país segue crescendo. E esse número ainda é muito controverso. E eu vou trazer mais alguns dados aqui para vocês. Um relatório do grupo da indústria imobiliária Irish Institutional Property, que trazia uma análise do economista da Trinity College, Ronan Lyons, sugeriu que a necessidade poderia chegar a 50 mil unidades e teríamos que atender a essa demanda no período de 30 anos. Para com isso, possamos lidar com as mudanças demográficas e a mudança para famílias menores. Para agravar essa situação, o número de casas existentes sendo vendidas também diminuiu. De acordo com o próprio site do Daft.ai, o número de casas usadas à venda aumentou no período do verão, mas não suficiente em relação aos últimos anos. Ele calculou que nos primeiros 5 meses de 2021, pouco mais de 20 mil casas foram listadas para venda, ou seja, 22% a menos do que a média do período entre 2015 a 2019. São aproximadamente 6 mil casas que deveriam ter chegado ao mercado para transações que não chegaram. E por que isso? Você deve estar se perguntando. O IPAV, que é um órgão regulador aqui que faz essa análise sobre valores, levantamento de mercado, acredita que o número de casas novas sendo vendidas também acaba afetando diretamente a esse mercado. Segundo seu CEO Pat Dave, a oferta tem andado tão apertada que até as pessoas que têm seus próprios imóveis e pensam em colocar à vista, eles não o fazem porque sabem que não vão conseguir comprar
uma nova casa a partir da venda do seu próprio imóvel, pelos valores estarem tão descolados e absurdos. Há quem acredite que a solução não está diretamente ligada entre oferta e demanda. Há quem acredite que existem outros motivos pelo qual os preços não param de subir. E um desses grandes motivos é que com a pandemia muitas pessoas foram obrigadas a trabalhar em casa. Logo, muitas empresas aqui simplesmente viram que era possível funcionar com o sistema home office. E o que acontece? As pessoas hoje trabalhando em casa, elas querem trabalhar num lugar mais confortável possível, onde ela consiga fazer uma divisão entre seu escritório, seu dormitório, sua sala. E as casas aqui nem sempre oferecem isso. Então, muitas casas que são boas, que são equipadas e preparadas para esses motivos, estão sendo alugadas e as pessoas não pensam em botá-las à venda ou simplesmente não pensam em passá-la para frente. E isso por quê? Porque as pessoas estão buscando mais qualidade de vida dentro das suas moradias. E isso também afeta muito, porque mais pessoas vivendo dentro de casa, menos pessoas alugando, menos pessoas vendendo, e isso tudo começa a atrasar o mecanismo imobiliário aqui fora. Então, nesse caso, você consegue ver que também tem problema tanto na oferta quanto na demanda, porque pessoas que têm um apartamento não querem se desfazer um apartamento confortável e pessoas que querem alugar um apartamento mais confortável estão tendo que elevar demais o seu custo de vida para isso, aumentando ainda mais a discrepância entre a oferta e a procura. E a maior preocupação dos irlandeses nesse momento é que aconteça algo parecido com 2008. O grande crash imobiliário. Um colapso dos preços poderia ocorrer se outro boom de crédito fosse permitido. E isso, por sua vez, desencadear um crescimento insustentável na demanda por casas e altos níveis de investimento especulativo. Existem diferenças abissais em relação ao mercado antes da queda dos preços em 2008. O mercado anterior era alimentado diretamente pela oferta. Os bancos cediam créditos à torta e à direito para as pessoas e as pessoas compravam casas e simplesmente não tinham como pagar. Hoje, nos dias atuais, a cessão de crédito acaba sendo muito mais restrita do que naquela época. Acredita-se que os preços nas casas aqui na Irlanda não devam entrar em colapso nos próximos anos. No entanto, uma outra grande incógnita que fica no ar. E se outro choque econômico atingir o país? Imagina que uma outra grande pandemia venha pela frente de repente de forma mais forte do que foi a última. Será que o país estaria preparado para segurar esse baque? Eu acredito que se isso acontece, talvez o valor das coisas começasse a despencar e a crise seria instaurada. Mas você não pode prever o pior, tanto para o cenário positivo quanto para o negativo. Nada disso é uma afirmação, pois prever o momento certo de um colapso dentro de um mercado, seja ele imobiliário ou bancário ou financeiro, é muito difícil. Para os mais otimistas que não acreditam que possa existir um colapso, que os preços das casas não cairão pela questão da demanda, pelo simples fato das pessoas precisarem de lugar para morar, ou porque as circunstâncias em jogo no mercado imobiliário são muito diferentes daquelas anteriores, ainda assim fica muito difícil de cravar e falar, não, dessa vez vai ser diferente. Então, vale ficar de olho em todas essas questões de oferta e demanda, preço, construção e não construção. Esperamos que o governo pelo menos consiga impulsionar, aumentar um pouco mais essa questão da construção civil para que se entregue mais moradias e o preço comece a ficar mais equilibrado. Mas me diz você agora, você acredita que os preços das casas aqui na Irlanda estão bons, tanto para aluguel quanto para venda? Você acredita que em qualquer momento essa bolha pode estourar? Você acha que a gente vive numa bolha imobiliária? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Não esquece de se inscrever, deixar um like, deixar um comentário bacana lá pra gente, ativar o sininho para não perder nada. A gente se vê na quinta-feira. Fiquem todos bem. Valeu, falou e fui!